Nessa edição, vamos tratar também da indignação de vários setores da economia com as mexidas do governo no sistema tributário e a aprovação do Mover esta noite lá no Legislativo. Primeiro, meu boa noite aos participantes inicialmente da nossa roda. Thaís Herédia, querida, boa noite. Caio Junqueira, meu boa noite a meu amigo. Após muito vai e vem, muito zigue-zague, o Senado aprovou hoje a taxação de 20% para compras internacionais que cheguem a $50. Esse imposto foi incluído num projeto que nada tinha a ver com isso. Um projeto que criou o Mover, um programa de incentivo à indústria automotiva. Os detalhes, então, em primeiro lugar, ao vivo, com nossa repórter Luciana Amaral, em Brasília. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Um dia realmente com mais reviravoltas. O relator desse caso no Senado, Rodrigo Cunha, bateu o pé. Ele não incluiu a taxação no parecer dele, mas o governo foi lá e fez o que prometeu desde ontem à noite. Apresentou uma sugestão de alteração ao texto com a reinclusão dessa taxação e conseguiu. Realmente, então, foi aprovada essa taxação de 20% em cima de compras de até $50. Acima de $50, a taxação continua em 60%. O texto base do projeto chegou a ser aprovado por unanimidade, 67 votos a 0. Foi até mesmo uma estratégia para não ficar registrado ali os votos dos senadores, e isso também muito por conta do programa Mover, como você bem disse, William, um programa voltado à indústria automotiva, que nada tem a ver exatamente com essa taxação e que tinha um pouco mais de consenso. Já a reinclusão da taxação no projeto foi aprovada por votação simbólica, que é quando a gente não tem a contagem, um registro oficial dos votos dos senadores, mas mesmo assim 13 senadores se manifestaram contra a reinclusão dessa taxação no parecer neste projeto. Já as sugestões da oposição para beneficiar e desonerar a indústria nacional foram rejeitadas no plenário do Senado Federal. Depois dessa sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o resultado de toda a votação foi legítimo. E essa aprovação, então, com a taxação, ela sinaliza o cumprimento do acordo que tinha sido feito entre o governo federal e o presidente da Câmara, Arthur Lira, de realmente taxar em 20% as compras de menor valor. Agora, esse projeto retorna aqui para a Câmara dos Deputados porque ele sofreu alterações em outros pontos. Ainda não tem uma data certa de votação aqui na Câmara, mas a gente com certeza vai acompanhando. Volto com você no estúdio. Obrigado a você. Boa noite aí em Brasília, Luciana. Caio, nossa, a gente é velho nesse business, né? Nós temos todos três somados aqui um bocado de praia, cobrindo política e economia. É difícil ainda lembrar uma coisa mais ridícula do que essa que a gente viu esses últimos dias. Desculpa o desabafo, mas nós estamos cobrindo uma espuma que vem de uma confusão política. Os assuntos de fundo estão completamente relegados a segundo plano. Vamos ver, então, que lições a gente tira disto agora, Caio? Bom, acho que a principal lição é que se organizar, se tiver interesse político, se tiver diálogo, construção de consenso, os principais players e agentes políticos conversarem entre si, a coisa sai, a coisa anda, escolhe-se uma pauta, uma agenda, uma estratégia de votação e de apreciação e coloca ela na mesa. A lição, então, não é o que foi feito, mas o que não foi feito? É o que foi feito da meia-noite para cá, ok. Nas últimas 24 horas. O problema é que o governo, o próprio Congresso, mas o Congresso olha o que o Palácio está fazendo. O governo, ele tem agido por soluços. E aí ele espera o caos ser instaurado, como se instalou ontem, para vir uma solução. E aí complica, porque se isso acontece uma vez num governo de 4 anos, ok, 2 vezes, poxa, deu um chabu, deu um problema na engrenagem da construção política. O problema é que está acontecendo toda vez. Neste ano já aconteceu o quê? 2, 3, 4, 5 vezes. Espera-se o caos para vir a solução. Quando vem a solução, dá para ver que não precisava do caos. Thaís, se o que a gente assistiu do ponto de vista do espetáculo político circense, que é o que foi isso daí, se a lição a ser tirada, como diz o Caio, como é que não se deve proceder? Agora, quanto ao mérito da questão,
conseguimos deixar todos descontentes. A indústria nacional acha 20% insuficiente, o Palácio do Planalto queria 0%. A presença da primeira-dama foi decisiva nesse posicionamento inicial. Quem, afinal, ficou satisfeito com essa solução? Ninguém, William. Eu acho que ninguém ficou. Eu quero fazer um complemento aos requisitos aqui para as coisas andarem que o Caio trouxe, que é importante até para a gente conversar sobre o mérito, que é a agenda. Quando tem agenda, você consegue minimamente controlar as coisas. Agora, qual é a agenda do governo? Ela se sobrepõe a qualquer outra coisa e aí essa espuma da política que é normal e que ela acontece, às vezes dá ali um ruído maior em coisas que são pequenas, isso faz parte da história política. Agora, qual é a agenda do governo? Quem é o grande líder dessa agenda? Esse líder, ele é reconhecido internamente, porque essa é uma agenda, a agenda arrecadatória é uma agenda exclusiva do Haddad. E a agenda arrecadatória... Não, é porque a tua pergunta é excelente para o Caio não deixar passar. Quem é o líder dessa agenda? Não tem um líder. Não tem, então siga. Sim. Então, não temos a agenda, não temos o líder reconhecido dessa agenda, a gente tem um desafio. O governo tem um desafio. O governo tem um desafio de arrumar dinheiro, de arrecadar, para bancar aquilo que ele determinou como uma agenda, mas que é uma agenda difusa. Assim. Vamos aumentar gasto. Aumentar gasto do quê? Para onde? Para fazer o quê? Com qual projeto? Com qual qualidade? Então, o debate hoje, e isso vem desde o começo do governo, mas tinha um pouco aquela coisa de, não, peraí, o governo está começando, a agenda vai aparecer, mas... Essa dúvida permanece. Qual é a agenda do governo? Então, assim, se tiver agenda, se tiver coordenação, se tiver liderança, passa por problemas e ruídos como esse, que são comuns da lida da política, sem precisar chegar ao caos. Está super claro o teu ponto. Agora, tem outra dúvida que você suscita, que é do ponto de vista político. Se do ponto de vista do mérito dessa questão, nenhum dos envolvidos sai satisfeito, a indústria brasileira não sai satisfeita, o fisco também não, porque gostaria de arrecadar mais, o presidente não, porque não queria arrecadar nada nesse sentido, por causa de impopularidade. Do ponto de vista político, agora acalmou, ficou tudo bem? Ou não? William, de certo modo, neste quesito sim, porque a tramitação legislativa praticamente foi encaminhada, agora volta para a Câmara. Só que dentro dessa teoria do caos, do governo, do caos de Brasília, já foi contratado outro problema, né? Que a gente vai tratar dele aqui, que é a medida provisória da desoneração, da compensação da desoneração. Depois do intervalo, só para Ou seja, se a gente for falar sobre taxa das blusinhas, está resolvido? Tá, porque acabou a tramitação, está acabando, basta uma votação consensual como vai ser a da Câmara, mas tem outros problemas contratados. Além do problema da agenda que a Thaís coloca, eu até vejo que tem uma agenda. O Haddad tem uma agenda. A gente pode criticar, falar que está errada. É isso, esse é o ponto. Porque para você ter uma agenda, você precisa ter quem articule essa agenda. E a agenda do Haddad, ela não tem um respaldo de todo o governo, do Palácio do Planalto. Tem a grande questão do governo hoje, que mais atrapalha e que para onde a gente olha os problemas, como esse, como o próximo que a gente vai falar da medida provisória, que é essa disputa de poder do Fernando Haddad com o Rui Costa. Né? Então, assim, os dois ministros mais fortes não se dão. E tem visões distintas. Isso. Eles têm agendas quase que contraditórias. E visões distintas do Estado, visões distintas de política econômica, visões distintas sobre Partido dos Trabalhadores, visões distintas sobre a relação com a base. Então, eu até vejo uma agenda, mas não tem quem opere por ela. E o presidente, sem energia, sem disposição. Você já antecipou minha pergunta. Sim, perdão. Tá, e o Lula nessa? O Lula não tem mais a disposição que ele tinha e a energia que ele tinha de fazer a política do varejo que seria necessária para ser feita, para encampar qualquer que fosse a agenda. Vamos supor que seja uma agenda... Não, mas sem querer fazer trocadilho com o que você está dizendo, quer dizer, a questão aí não é de varejo, a questão que a Thaís está levantando é de agenda. No fundo, qual é a visão do presidente da República que o leva a conduzir ministros ou facções políticas que todo governo tem, nesta ou naquela direção, você consegue identificar? Não, William, eu não consigo. Eu estava me lembrando aqui o seguinte, né? Quando Lula começou no primeiro governo, né, a agenda dele era o combate à desigualdade no Brasil.
e ele tinha essa agenda, mas ali foi interessante porque ele escolheu o que não fazer. Ele escolheu não desfazer todo o trabalho de estabilidade macroeconômica, inclusive em função da moeda, que tinha poucos anos ali, né? Então, ele escolheu implementar aquilo que ele tinha inclusive com a promessa de campanha, de diminuir a pobreza no Brasil, enfrentar a desigualdade no Brasil. Sempre uma ênfase dele nesse ponto também. Exatamente. Mas ali foi interessante porque ele escolheu o que não fazer. Ele escolheu não desfazer e não, enfim, passar por cima daquilo tudo que, inclusive, permitiu com que ele realmente conseguiu diminuir a desigualdade no Brasil. Ele pegou uma carona de um momento internacional excepcional e ele soube aproveitar, porque podia estar acontecendo uma coisa excepcional no mundo e ele ter feito outras escolhas e o Brasil não ter pego essa carona, né? Ter ficado de fora daquele boom das commodities e tudo mais. E o Brasil respondeu, porque aumentou a produtividade do agronegócio, foi ali que o boom aconteceu. Eu vejo duas agendas prioritárias do Lula, desculpa, William. Não, à vontade, que é isso? Uma agenda internacional, e isso a gente já ouviu de... Mas pra quê? Não, uma agenda internacional de um resgate de biografia fora, perante o mundo e por aí vai. Mas aí é pessoal, não é de país. Não, mas é uma agenda, ainda que seja pessoal. E eu vejo uma agenda muito clara de uma prioritária para ele de um revisionismo de Lava Jato, foi preso 580 dias, e aí ele encontra apoio em setores do Supremo Tribunal Federal, falando claramente do ministro Toffoli, um resgate da Dilma Rousseff. Eu acho que na cabeça dele, a volta simboliza limpar a barra, vamos dizer assim, de tudo que o PT e ele, principalmente, sofreram em decorrência da Operação Lava Jato. Eu vejo como vocês dois traçam o chamado grande arco histórico. Vocês trazem grandes elementos abrangentes para a gente tentar entender o papel do Lula. Eu vou ser o chato de puxar vocês dois de novo, com os pés um pouco mais na realidade imediata. Nós vimos uma solução que não agradou a nenhum dos setores econômicos e nós vimos uma confusão política que mostrou um governo desarticulado, com graves dificuldades de saber operar o que ele precisa operar, não importa o quê. Qual é o cenário que você vê agora a partir disso? Eu não sou otimista do governo... Assim, conforme o tempo vai passando, eu não sou otimista do governo ter uma solução e uma compreensão de que precisa, de os ajustes que precisam ser feitos. Os ajustes que precisam ser feitos, o mais óbvio é você, de alguma maneira, reorganizar o governo internamente, o jogo de forças, tentar ter uma cobrança maior dos aliados, porque... Por exemplo, na derrubada do veto da lei da saidinha, a União Brasil, que tem 3 bons ministérios, tem 3 bons ministérios. O Ministério do Turismo é um bom ministério, enfim, deu um voto para o governo. Tem que ter uma reorganização. E ainda com a reorganização, conforme o tempo vai passando e o universo político vai vendo o presidente caindo em popularidade, a direita já vai se reorganizando. Então, quem pode ajudá-lo, esse é o desafio, também está começando a piscar para o outro lado. Então, conforme o tempo passa, vai ficando mais difícil para o governo. Bom, vamos para o intervalo. Tem muito mais para a gente falar de governo e economia depois do break. Na volta é a reação dos setores da economia, a chamada MP do equilíbrio fiscal. Até já, pessoal.